Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer para você bolo de cenoura americano com cobertura de cream cheese, uma receita especial que vai te surpreender. Este bolo é super rapidinho, nós começamos misturando num bowl os ingredientes secos, que são 1,5 xícara de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar, que eu coloco 1 xícara de açúcar refinado e meia xícara de açúcar mascavo, mas vocês podem colocar as 2 xícaras do açúcar refinado. 2 colheres de chá de bicarbonato em pó, 1 colher de chá de sal, 4 colheres de chá de canela em pó. Misturar e vamos reservar. Em outro bowl nós vamos misturar 1 xícara de óleo, 4 ovos, 1 colher de chá de essência de baunilha e misturamos bem. Depois de misturar os ovos, eu vou juntar os secos aqui na mistura dos ovos. Misturo uma parte, dou uma mexida. Termino de misturar bem. Aqui eu tenho as 3 cenouras raladas. Eu vou colocar meia xícara de uva passas aqui. Vou dar uma misturada. Se você não quiser colocar uva passas, pode não colocar. Misturo bem. E agora toda a cenoura nós vamos colocar aqui na mistura do bolo. Vocês podem ver, parece que é muita cenoura, mas nós vamos misturando bem lentamente. Trazendo de baixo para cima. Vamos misturando. Olha que massa bonita que fica. Bem bonita. Agora aqui eu tenho um pirex de 30 por 20 que eu untei com óleo. E nós vamos colocar aqui na assadeira. Uma niveladinha aqui no bolo. É uma massa bem mole. Olha que massa bonita. Eu já deixei o forno pré-aquecendo a 200 graus. Agora eu vou assar por 40 a 45 minutos. Até ele ficar bem douradinho ou o palitinho sair bem sequinho quando nós espetarmos. Eu já volto. E se você já estiver gostando dessa receita, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, porque toda semana eu tenho uma receita nova para você. Enquanto o bolo assa, nós podemos adiantar a cobertura. Então eu vou colocar aqui no bowl 300 gramas de cream cheese. Vou dar uma amassadinha nele. 60 gramas de manteiga em temperatura ambiente, dando uma misturada. Aqui eu tenho 1,5 xícara de açúcar de confeiteiro que eu vou colocando aos poucos. E vou misturando. Mais um pouquinho. Vou terminar de colocar o açúcar. E meia colherzinha de chá de baunilha. Por último, vou acrescentar raspas de um limão e 1 colher de sopa de suco de limão. Nossa cobertura está pronta. Tirei o bolo do forno, deixei ele esfriar completamente. Olha que bolo diferente. Esse bolo é demais. Agora que ele já está frio, nós vamos colocar a cobertura. Eu vou espalhando umas colheradas aqui por cima, para depois nós espalharmos. Agora eu vou espalhar. Terminei de passar a cobertura, olha que retinho que ele ficou, olha que bonito. Agora, para dar um toque a mais, eu tenho aqui meia xícara de nozes picadas, que eu piquei grosseiramente. Nós vamos jogar aqui em todo o bolo. Olha como as nozes valorizam o bolo, vai deixar ele muito mais bonito, mais gostoso e com um jeitinho de festa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer a torta de morango mais gostosa que eu já comi. Ela é super fresquinha, tem uma textura de sorvete e super fácil de fazer. Vamos começar fazendo a base da torta. Aqui eu vou triturar 2 pacotes de bolacha de leite maltado. Eu vou colocar aqui no processador. A bolacha que eu uso, essa daqui, ela é bem saborosa. Eu vou triturar. Depois de triturar bem, eu vou acrescentando aos poucos manteiga derretida. Eu derreti 100 gramas, mas eu coloco aos poucos.
Vou acrescentar mais um pouquinho. Eu dou uma raspada nas laterais e bato mais um pouquinho. O ponto da bolacha é quando nós pegamos a bolacha, juntamos ela assim na mão e ela forma um bolinho. Esse é o ponto correto. Agora o próximo passo é colocar a bolacha que nós trituramos aqui na travessa. Eu tenho uma travessa de 24 centímetros de diâmetro e nós vamos colocar toda a bolacha aqui dentro. Eu espalho. Agora eu venho com uma xícara, um copo e vou pressionando. A bolacha já vai subindo toda para a borda. Daí nós voltamos, ajeitamos o fundo. Que base super linda e fácil de fazer. Vamos colocar na geladeira e continuar com a torta. Agora é hora de preparar um creme delicioso para a torta. Eu vou colocar aqui no bowl cream cheese, o açúcar. Depois de misturar bem o açúcar com o cream cheese, eu vou acrescentar a manteiga. A manteiga e o cream cheese estão em temperatura ambiente. Eu vou reservar e vamos para o chantilly. Eu vou bater 2 caixas do chantilly que estão bem gelados. E eu também deixo as pás da batedeira no freezer para elas ficarem bem geladas. Então eu vou colocar os 2 chantillies aqui e vou bater em ponto de chantilly. O chantilly ficou pronto e agora que a mágica começa a acontecer. Nós vamos pegar o creme que nós fizemos, vamos juntar aqui no chantilly. Vamos bater 2 minutos. E por último, nós vamos acrescentar de 1 a 2 xícaras de morango picadinho. Aqui eu tenho 2 xícaras. E vou misturar todo o morango ao creme. O creme fica parecendo uma nuvem rosa. Olha que creme maravilhoso. Nós vamos colocar todo o creme aqui na travessa. E para enfeitar, eu dou batidinhas com a colher, vai deixar um efeito bem bonito na torta. Olha que torta mais linda e deliciosa para você fazer na sua casa. Agora nós vamos colocar no freezer por 20 minutos e já podemos experimentar. Que torta mais rápida e deliciosa para vocês experimentarem. A textura é de sorvete, a casquinha de bolacha crocante. Vocês vão adorar essa torta. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Oi, eu sou a Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer o bolo de coco especial. Ele é um bolo delicioso, não vai farinha, fica bem úmido e perfeito para tomar com um cafezinho. Este bolo é batido à mão, muito simples, muito rápido de fazer. Eu começo colocando no bowl os ovos, o açúcar e bato bem. Coloco raspas de um limão, leite de coco ou creme de leite fresco. Eu optei por colocar o leite de coco, dou uma misturada. Uma pitada de sal, uma pontinha de colher de chá de canela, eu misturo, essência de baunilha e o coco ralado. Olha que massa bonita que ela fica. E agora, depois de misturar bem os ingredientes, eu vou levar à geladeira por 30 minutos para hidratar o coco ralado. Meia hora já se passou, já deu tempo do coco hidratar. Agora, por último, nós colocamos 1 colher de chá de fermento em pó e misturo bem. Eu já deixei o forno pré-aquecendo a 200 graus. Aqui eu tenho uma forma de fundo removível de 23 centímetros de diâmetro, que eu forrei o fundo com papel manteiga e untei toda a forma com óleo. Agora nós vamos colocar o bolo aqui na assadeira. Acho que esse é o bolo mais rápido que eu já fiz. Agora eu vou levar no forno por 40 minutos ou até que ele esteja dourado. Que bolo mais cheiroso e lindo! Eu deixei ele 50 minutos no forno até ele ficar bem douradinho. Olha como que ele fica super bonito.
Eu vou esperar 10 minutinhos até ele esfriar e eu já volto para mostrar para vocês. Olha que bolo sensacional, super douradinho. Fica parecendo uma queijadinha, mas é muito mais especial. Ele é macio. Essa parte de baixo fica toda cremosa, maravilhoso. Vocês vão adorar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer baklava, um doce típico do Oriente Médio, feito com massa filo, nozes e uma calda especial. Ele é um doce refinado, tem uma textura incrível e vamos fazer em poucos minutos. Vamos começar pela calda, então com o fogo desligado nós vamos colocar uma xícara de água, uma xícara de açúcar, meia xícara de mel, suco de um limão, 2 canelas em pau, 2 casquinhas de limão e 3 cravos da Índia. Vamos misturar ainda com o fogo desligado até o açúcar dissolver. O açúcar já dissolveu, então agora nós vamos ligar em fogo médio e vamos deixar ferver. Começou a ferver, vamos deixar por 5 minutos. Ferveu 5 minutos, agora eu vou desligar e vou tirar a canela, o limão e os cravos. Por último, uma tampinha bem pequenininha de essência de baunilha. Vou misturar e vou reservar. Agora para o recheio nós vamos triturar 300 gramas de nozes, 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de canela em pó. Eu vou triturar e já volto. Terminei de triturar e o ponto das nozes é esse daqui. Ela fica bem trituradinha, mas você consegue ainda ver uns pedaços maiorzinhos. É esse o ponto certo. Agora nós vamos reservar e vamos para a massa filo. E para começarmos a montagem, nós vamos precisar de 2 massa filo descongeladas, o recheio que nós já preparamos, 250 gramas de manteiga derretida e um pano de prato bem molhado e torcido para nós colocarmos em cima da massa filo. Coloquei os 2 pacotes de massa aqui, um em cima do outro. Agora eu vou pegar o pirex que eu vou fazer de 22 por 33. Eu já untei com a manteiga. Agora nós vamos medir aqui na massa filo e vamos cortar. Pronto, já medi. Essas sobras aqui também nós vamos utilizar, eu vou deixar aqui do lado. Para a montagem nós vamos precisar fazer uma base com 8 folhas da massa filo e a cada 2 folhas nós vamos pincelar com manteiga. Tem 1, 2, ajeito. Primeiro eu jogo aqui, depois eu espalho. Mais 2 folhas, tem 1, 2, ajeito. E agora eu espalho. Nós já temos 4 folhas, vamos colocar mais 2. Agora eu vou tampar o pano úmido. Se sobrar a bordinha, a gente pode dobrar e eu vou espalhar. 6 camadas, agora são mais 2 folhas. Vamos juntar. Agora que nós terminamos de colocar as 8 folhas, nós vamos começar a rechear. A cada 2 camadas, nós vamos colocar de 2 a 3 colheres de sopa de nozes por cima da massa. Vamos voltar com mais 2 camadas de massa. 1. Depois dos retalhos, é nessa hora que nós vamos poder usar. Então, nós colocamos uma massa e o restante nós colocamos de retalho para aproveitar a massa filo. São 2 camadas, manteiga novamente, pincela, nozes, mais 2 camadas, 1. Aqui ela tá quebradinha, nós colocamos esses pedacinhos. Vou aproveitar novamente esses retalhos.
Pincelo as nozes. O importante desse doce são as 8 camadas iniciais e as 6 camadas que nós vamos finalizar, as camadas de massa filo. O recheio que nós colocamos a cada 2 camadas, nós podemos colocar quantas camadas de recheio que nós quisermos. Geralmente eu coloco de 3 a 4, nós já colocamos 3, então agora nós vamos continuar colocando a cada 2. Nós temos que ficar atento com o número de 6 massas que tem que restar para nós finalizarmos o doce. Mais 2 massas. A manteiga. Quanto mais recheio, mais gostoso o doce fica. Colocar mais 2 camadas. Vamos aproveitar os retalhos da manteiga. Essa é a última camada do recheio. E agora nós vamos finalizar com as 6 camadas, untando a cada 2. Mais 2. Manteiga. E as 2 últimas agora. Manteiga. Depois de terminarmos de montar, colocar as 6 camadas, nós vamos com uma faca apertar os cantinhos, caso tenha ficado para cima, para eles ficarem bem certinhos. E nós já temos que cortar antes de levá-lo para o forno. Então, você pode cortar na forma de quadrados, diamantes, triângulos. Eu vou cortar na forma de diamante. Então, para cortar nessa forma, nós fazemos um corte aqui ao meio, certificando que foi até o fundo. Cada metade ao meio novamente. E agora nós vamos cortando na diagonal. Começo aqui. Temos que ir com calma para não desfazer as camadas. Terminei de cortar em forma de diamante. Agora o que nós fazemos é despejar o restante da manteiga derretida por cima do doce. Agora nós vamos levar para assar em forno a 200 graus, que eu já deixei pré-aquecido. E o importante é que a cada 20 minutos nós viremos o pirex para que ele vá dourando de forma uniforme. O tempo de forno é até ele ficar bem douradinho. Acabei de tirar do forno e assim que nós tiramos do forno, nós devemos colocar a calda, que deve estar fria. Coloquei toda a calda sobre o doce, você consegue ver as camadas dele, tá muito crocante e cheiroso. Uma dica importante que vocês não podem esquecer é que a temperatura da calda tem que sempre estar em contraste com a temperatura do doce. Se você tira do forno, a calda tem que estar fria. Se o doce esfria e você não coloca a calda, é só colocar a calda quente. Dessa forma, o doce não vai ficar encharcado, ele vai absorver e vai ficar bem gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo e feliz ano novo! Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje nós vamos fazer um bolo delicioso, muito fofinho, com canela, açúcar mascavo e ainda nós vamos finalizar com glacê que vai dar um toque todo especial. Essa é uma receita tradicional americana e o nome desse bolo é Honey Bun Cake. Esse bolo é simplesmente delicioso e hoje tem uma grande chance dessa receita passar a ser a sua favorita. E antes de começarmos, se este é seu primeiro vídeo aqui no canal, aproveita, se inscreve, deixa seu like e se você gostar da receita, compartilha com seus amigos. Esse bolo é muito gostoso de fazer, muito rápido, você não precisa de batedeira nem de liquidificador, você só precisa deixar os ingredientes separados e você vai fazer em 5 minutos. Então nós começamos esse bolo fazendo a cobertura e o recheio dele, que você vai precisar de uma xícara de açúcar mascavo e 2 colheres de chá de canela. Você vai colocar a canela no açúcar, vai misturar. Depois de misturarmos a canela com açúcar mascavo, nós vamos reservar e daqui a pouco nós voltamos a usá-la. Agora, em um bowl médio, nós vamos misturar os ingredientes secos. Nós vamos pegar 2 xícaras de farinha de trigo, vamos colocar 1,5 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, tem que sempre ser bem rasa. Vamos misturar e reservar. Agora, em um bowl maior, nós vamos misturar os ingredientes líquidos. Nós vamos começar com 4 ovos, 3/4 de xícara de óleo, 1/3 de xícara de água,
Agora nós vamos colocar 2 colheres de chá de essência de baunilha. Agora, por último, nós vamos colocar 1 xícara de leite, que nessa receita, ao invés de usarmos uma xícara de leite, nós vamos colocar 1 xícara de buttermilk, que nada mais é do que você pegar 1 xícara de leite e colocar 1 colher de sopa de vinagre ou limão. Você coloca, mistura e deixa descansar por uns 10 minutos. Então, eu já fiz o buttermilk, que eu coloquei em 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de limão, de suco de limão, esperei uns minutinhos e agora nós vamos colocar aqui junto com os outros ingredientes molhados. Agora nós vamos misturar com foi esses ingredientes, só para eles se misturarem. E agora aos poucos nós vamos acrescentando a farinha, o açúcar e o fermento aqui, que são os ingredientes secos. Acabamos de misturar a nossa farinha. Agora nós vamos pegar um pirex de 22 por 32, uma medida aproximada a essa, e vamos colocar metade dessa massa. O pirex já está previamente untado. Agora nós vamos pegar o açúcar mascavo que nós misturamos com a canela e vamos colocar metade aqui por cima dessa massa. Nós vamos salpicar em toda a extensão da massa. Colocamos metade do açúcar mascavo com a canela. Nós vamos agora terminar de colocar a massa aqui por cima. Se não preencher, não tem problema. Colocar o restante da canela com açúcar mascavo. Terminamos de colocar o açúcar mascavo, agora nós pegamos a ponta de uma faca e fazemos em toda a extensão movimentos circulares para que o açúcar e a canela se misturem um pouco com a massa e fique meio mesclado. Agora nós vamos levar em forno pré-aquecido a 200 graus e já voltamos para fazermos o glacê. Enquanto o bolo assa, nós podemos aproveitar o tempo para fazer o glacê. Para o glacê nós vamos precisar de 2 xícaras de açúcar de confeiteiro, 1 colher de chá de essência de baunilha. Nós vamos precisar de aproximadamente 6 colheres de sopa de leite. Então nós vamos colocando aos poucos até que chegue na consistência desejada. Vamos colocar aqui 3 colheres. 1, 2, 3 e vamos misturar. Nós vamos precisar de mais leite, vou colocar mais 3 colheres. Nós colocamos o leite até que o açúcar forme um glacê bem fluido. Terminei de misturar, ficou bem homogêneo. Para as 2 xícaras de açúcar de confeiteiro, eu utilizei 6 colheres de sopa de leite. Mas quando vocês forem colocando, vocês vão colocando aos pouquinhos, de uma em uma, até chegar num ponto próximo ao do leite condensado. Agora nós vamos esperar o bolo sair do forno e assim que sair do forno, nós deixamos ele ficar descansando por uns 10 minutos e depois já colocamos o glacê por cima com ele ainda quente. Acabei de tirar o bolo do forno, ele ficou 40 minutos no forno a 200 graus. Olha que bolo mais lindo, olha a casquinha dele. Deixa eu tentar aproximar para vocês. Olha a casquinha dele como que fica. Ele sem o glacê ele já fica muito bonito. Agora eu vou deixar ele ficar 10 minutos para ele dar uma mornada e nós vamos colocar o glacê. Vamos colocar o glacê. O glacê nós vamos despejando aleatoriamente nele. Você pode colocar em toda a extensão dele ou em parte. Acabei de colocar o glacê, agora nós vamos esperar uns 10, 15 minutinhos até que o glacê dê uma secadinha e nós já vamos cortar o bolo. Finalizei o bolo, cortei uma fatia para nós vermos como que ele fica. Olha que bolo bonito. A canela, o açúcar mascavo, o glacê, tudo no ponto. Vamos provar. Muito molhadinho, saboroso. Já tô com vontade de tomar um cafezinho.
podem fazer. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos bolos prediletos de vocês e espero que vocês gostem. E se vocês querem mais receitas práticas e gostosas, não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário também é muito bem-vindo. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer chocolate macio com manteiga de amendoim. Uma sobremesa deliciosa, super simples e a manteiga de amendoim nós que vamos preparar. Esse doce é super rapidinho para fazer, eu vou começar colocando aqui no processador uma xícara de amendoim. Nós podemos fazer no processador ou no liquidificador. Então agora nós vamos bater até que ele vire uma farofa. Assim que ele vira a farofa, nós vamos colocar aos pouquinhos o óleo. É uma quantidade bem pequena, eu vou colocar aqui ó, uma colherzinha. Eu vou fechar novamente e bater. Ele já começou a ficar mais pastoso, eu vou colocar mais meia colherzinha. Tem que ser bem aos poucos, porque ele vira rapidamente o nosso creme de amendoim. E se você já estiver gostando desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita nova para você. Ele começou a ficar pastoso, eu acrescento mais meia colherzinha. E volto a bater. Ele já praticamente virou um creme, mas ainda não é o ponto que nós precisamos. Nós queremos um creme mais pastoso, então eu vou colocar mais meia colherzinha e volto a bater. Nossa manteiga de amendoim está pronta. Ela fica idêntica à manteiga de amendoim que nós compramos no mercado. Olha que cremosa que ela fica. Muito macia, muito cremosa. Para essa receita eu vou precisar de meia xícara de manteiga de amendoim. Então para dar meia xícara da manteiga de amendoim, eu usei uma xícara do amendoim torrado sem sal. Fica perfeito. Antes de começar, nós devemos já deixar a travessa pronta. E aqui eu tenho uma travessa de 20 por 20, que eu forro com papel manteiga e unto o papel manteiga. Agora, para essa etapa, eu preciso de uma travessa que possa ir no micro-ondas. Então, eu peguei essa de vidro, vou colocar 300 gramas de chocolate, uma lata de leite condensado. Eu misturo bem. Eu vou levar no micro-ondas por 1 minuto na potência alta. Tirei do micro-ondas, agora eu dou uma boa misturada. Ele já está praticamente derretido. Agora eu vou colocar no micro-ondas por mais 1 minuto na potência alta. Tirei do micro-ondas, agora eu vou dar uma boa misturada. Eu misturo rapidamente e agora nós vamos acrescentar a meia xícara da manteiga de amendoim. Nós temos que misturar bem rapidinho porque o chocolate já começa a endurecer. Agora nós pegamos a travessa que já está pronta e vamos colocar todo o nosso chocolate aqui. Essa sobremesa tem um cheiro delicioso. Chocolate com amendoim, não tem coisa melhor. Agora nós ajeitamos ele aqui. Por último, eu decoro com um pouco de amendoim triturado ou pode ser a paçoquinha. Eu coloco só um pouquinho e vou dando uma apertadinha. Agora eu vou levar na geladeira por umas 2 horas, até que ele fique bem firme e seja possível cortá-lo. Com uns 30 minutos no freezer. Eu já volto para nós cortarmos juntos. Olha que lindo! Acabei de tirar da geladeira, ele já está bem firme, eu já consigo cortá-lo, vamos tirar do pirex e vamos cortar em 16 quadrados iguais. Eu começo cortando ao meio, ele é bem macio, cada metade ao meio novamente, tem 16 partes iguais. Olha que lindo que ele fica super macio, olha, eu aperto, olha, ele fica cremoso. Muito saborosa. Eu vou arrumar num pratinho e já volto para mostrar para vocês. Olha que sobremesa sensacional, muito rápida de fazer, ela não fica muito doce, uma textura incrível, vocês precisam experimentar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, muito obrigada e te vejo no próximo vídeo.
Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer uma sobremesa especial de maracujá com chantilly. Ela é bem fácil, saborosa e especial para o seu Natal. E essa sobremesa é a preferida do meu marido. Então vamos começar fazendo. Essa sobremesa nós vamos fazer em 3 passos. O primeiro passo é a cobertura, que nós vamos colocar numa panela 3/4 de xícara de água, meia xícara de açúcar, 4 colheres de sopa de maisena, 1/4 de xícara de suco de maracujá. Vamos misturar. Depois de bem misturado, nós vamos ligar o fogo baixo e vamos mexer até formar o mingau. O mingau já ficou pronto, olha a consistência dele, tá bem consistente. Agora nós vamos acrescentar a polpa de 2 maracujás. Vou ligar em fogo baixo e vou deixar ferver por mais 2 minutinhos. Terminou de ferver os 2 minutinhos, já está no ponto. Agora é a hora de você acrescentar um pouquinho mais de água, caso você ache necessário, ou açúcar. Estando bom, nós vamos deixar aqui amornar. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é a mousse de maracujá. Então eu vou colocar aqui no liquidificador 2 latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 250 ml de suco de maracujá. Agora eu vou bater e eu já volto. Bati a mousse, ela já está praticamente no ponto que eu preciso. Agora nós vamos transferir para um bowl e vamos para a última etapa, que é o chantilly. Eu vou usar esse chantilly na embalagem de 200 ml e nós vamos bater agora. Chantilly batido, agora nós vamos para a montagem da nossa sobremesa. Agora nós vamos começar a montagem numa travessa de 26 por 16. A primeira camada é o chantilly, nós vamos colocar todo o nosso chantilly. Fizemos a primeira camada com o chantilly. Agora nós vamos fazer uma camada de bolacha maisena. Ela pode ser inteira ou em pedaços. Colocamos as bolachas. Agora vem a mousse de maracujá. Vamos espalhar. Fizemos a segunda camada. E por último a cobertura. Olha que sobremesa mais bonita. Ela vai ser a sobremesa mais bonita da sua mesa. Não deixem de fazer. Agora é só levar à geladeira, deixar por umas 3 horas, daí você já pode experimentar. Um detalhe importante que eu queria passar para vocês é sobre a mousse de maracujá, que o suco que vocês forem utilizar precisa ser uma guari, porque a concentração dele é maior, então ele vai deixar a sua mousse cremosa. Se você usar outro, você não vai conseguir a consistência de mousse, você vai precisar usar gelatina. Então não esqueça, se for usar o suco, tem que ser uma guari. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada e um Feliz Natal! Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer com vocês Cinnamon Rolls, um pãozinho simplesmente delicioso, macio, recheado com canela, açúcar mascavo e depois que tiramos do forno, colocamos um creme delicioso com cream cheese sobre ele. É simplesmente impossível comer um só e essa receita que vamos fazer fica idêntica à receita americana. E se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e se você gostar dessa receita, compartilha com seus amigos. Nós vamos começar fazendo a esponja, então eu vou colocar aqui na batedeira 180 ml de leite morno, um envelope de fermento biológico e uma colher de sopa de açúcar. Vou dar uma mexida e vamos aguardar até que forme uma esponja. 5 minutos se passaram, já ativamos o fermento, ele já está uma espuma. Agora nós vamos acrescentar os demais ingredientes, são 2 ovos, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga derretida, 2 colheres de chá de essência de baunilha e 600 gramas de farinha de trigo que nós vamos colocando aos poucos. Eu vou colocar aqui 300 gramas. Aqui eu tenho uma colher de chá de canela em pó e uma pitada de sal. Agora nós vamos bater e aos poucos vamos colocando o restante da farinha. Bati uns 5 minutinhos, agora eu vou continuar colocando o restante da farinha
e vou batendo aos poucos. A farinha já está toda incorporada e agora nós vamos sovar por uns 3 minutinhos na batedeira. Caso você esteja fazendo na mão, mais uns 5 minutinhos sovando é o suficiente. É uma massa bem macia, bem fácil de trabalhar. Terminei de sovar na batedeira. Agora nós vamos só dar uma ajeitadinha nela para colocarmos no pirex para deixarmos ela crescer. É uma massa muito macia, muito macia. Não há necessidade de colocar mais farinha de trigo. Nem aqui na tábua foi preciso colocar. Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui no bowl. Vou passar a massa aqui no bowl para ela ficar bem besuntadinha. Vamos cobrir e deixar crescer até dobrar de volume. Enquanto a massa cresce, nós podemos aproveitar e irmos fazendo o recheio e a cobertura. Eu vou começar fazendo o recheio e nós vamos precisar de 1,5 xícaras de açúcar mascavo. Eu vou colocar aqui na batedeira. 2 colheres de sopa de canela em pó. E 200 gramas de manteiga bem macia, que deixamos fora da geladeira. Nós vamos bater com esse gancho maior da batedeira. E caso você não queira fazer na batedeira, a margarina estando bem macia, você pode bater usando uma colher, o fouet, uma colher de pau, não tem problema nenhum. Então agora nós vamos bater até que fique um creme homogêneo. O nosso recheio já está batido, ficou bem homogêneo. Agora nós vamos transferir para um outro recipiente. Recheio pronto. É essa pastinha que nós vamos colocar sobre o pão quando nós abrimos a massa. Olha que bonita. E agora, depois do recheio, nós vamos fazer a cobertura. Nós vamos precisar de 250 gramas de açúcar de confeiteiro, 250 gramas de cream cheese. Eu deixei ele fora da geladeira para ele ficar bem macio. 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente. 1 colher de chá de baunilha. E por final, nós vamos colocar 2 colheres de sopa de leite. E se necessário for, nós vamos colocando aos poucos algumas colheradas. Eu vou bater o creme com esse gancho da batedeira até ficar um creme bem homogêneo. Finalizei a cobertura, não precisei acrescentar mais leite. E caso a cobertura de vocês fique um pouco mole, vocês podem acrescentar um pouco mais de açúcar até chegar na consistência que vocês querem. Mas essa medida que eu passei para vocês é a ideal, ela fica numa consistência muito boa. Cobertura pronta, agora nós vamos abrir a nossa massa. Vamos ver a nossa massa como que está. Ela já dobrou de volume. Olha que linda que ela está, super macia. Agora nós vamos tirar ela do bowl. Nós vamos dar uma abridinha na massa para deixá-la retangular, para continuarmos abrindo com o rolo. Então nós vamos abrindo. Nós vamos abrir até que ela chegue a um tamanho de 50 por 40. Depois de abrirmos o mais retangular que nós conseguimos abrir, nós vamos espalhar o recheio por toda a massa. Olha que recheio bem cremoso. Terminei de passar o recheio, ele ficou bem espalhadinho. Eu vou até as bordas e agora nós vamos começar a enrolar. Nós vamos em toda a extensão, damos uma apertadinha, vamos rolando devagarzinho, toda a extensão, daí volta dando uma apertadinha e assim nós vamos até chegarmos no final. Vai até o final, daí dá uma apertadinha, enrola novamente, dá uma apertadinha, enrola, toda a extensão, aperta, dá uma voltadinha com ele, enrola. Agora nós fazemos ele até aqui, voltamos uma apertadinha e quando chega no final, nós soltamos ele e apertamos a bordinha de cima. A pontinha da massa, nós beliscamos ela para ela não abrir. Belisca toda a bordinha. Faz um pouco de sujeira, mas é assim mesmo. Então depois de enrolarmos, nós apertamos bem, damos uma roladinha nela, voltamos a apertar, assim distribui bem o recheio. As pontinhas eu corto, dou uma cortadinha só para ela ficar bem uniforme. Eu uso uma faca bem afiada, assim se serra. E para cortar, depois que o nosso rocambole está pronto, eu começo fazendo um corte no meio. E cada metade eu corto no meio, ao meio novamente. Vou cortar novamente na metade. Essa outra parte eu vou cortar na metade. Agora vou cortar na metade novamente. Na metade.
Agora, as fatias, elas não podem ser finas. Esse tamanho que está aqui agora, nós vamos dividir só mais uma vez na metade. As fatias, elas têm que ter 2 dedos de espessura, mais ou menos 1,5 centímetros. Então aqui, ó, vou cortar novamente na metade. Ela não pode ser fina, senão não fica gostosa. Cada parte no meio novamente. Olha que bonita as fatias ficaram e deu um total de 16 fatias. Agora eu peguei um pirex untado com óleo e nós vamos ajeitar um do ladinho do outro, sempre deixando um espacinho entre eles, porque eles vão ainda dar uma crescida. Terminei de ajeitar os pãezinhos, agora nós vamos deixar crescer por mais 20 minutinhos e depois pincelar com manteiga para levarmos ao forno. Os nossos cinnamon rolls cresceram, agora nós vamos pincelar levemente por cima com manteiga, cada um deles, e vamos levar em forno pré-aquecido a 200 graus por 25, 30 minutos ou até que eles fiquem douradinhos. Acabei de pincelar, agora vamos levar ao forno. 35 minutos se passaram, acabei de tirar do forno, olha que lindos e perfeitos eles ficaram. Agora nós vamos deixar ele descansar 5 minutos e nós já vamos pegar a cobertura para passar neles ainda quentes. Vamos começar a colocar a cobertura. Eu pego com a parte de trás de uma colher e vou colocando por cima e vou girando. Conforme nós vamos passando, a cobertura vai entrando no pãozinho, vai deixando ele mais molhadinho, a cobertura vai derretendo aos pouquinhos por conta da manteiga, do cream cheese. Olha que lindo que eles vão ficando. Depois nós vamos novamente dar mais uma passada na cobertura neles. Terminei de passar em todos. Nós devemos afastar ele um pouquinho aqui da bordinha, ó, para a cobertura entrar. Pegar todos os cantinhos do pãozinho. Acabei de passar a cobertura nos pãezinhos. Olha que lindo que eles ficaram. Vou ter vontade de pegar um agora. Vamos provar? Depois de tanta espera, a casa super cheirosa, a família inteira perguntando se já ia ficar pronto. Ficou pronto o pãozinho. Vamos provar? Esse pãozinho é muito saboroso, sem palavras. Só tenho uma pra vocês. Façam. E se vocês querem mais receitas práticas e gostosas, não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer para você uma torta de geleia deliciosa, perfeita para acompanhar um cafezinho. Essa é uma receita muito rápida e fácil, vocês vão gostar. Então vamos começar fazendo a massa. Eu vou colocar aqui a farinha de trigo, o açúcar de confeiteiro, vamos dar uma misturada, uma pitada de sal, raspas de um limão, os ovos, por último a manteiga. Agora é hora de colocar a mão na massa, então agora nós vamos misturar tudo bem devagar, até ficar uma massa bem homogênea. A massa já está desgrudando do bowl, mas ainda falta mais um pouquinho de farinha. Então nós vamos salpicando até ela ficar totalmente desgrudando da nossa mão. Vamos amassar mais um pouquinho. E se você já estiver gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir, porque toda semana eu trago uma receita nova para você. A massa chegou no ponto que desgruda totalmente das mãos, então agora eu vou salpicar um pouco mais de farinha aqui na tábua. Vou colocar aqui a massa, vou dar só mais uma sovadinha. Agora eu vou deixar a massa bem quadradinha. Vamos colocar a massa num plástico filme. Agora nós vamos levar na geladeira por no mínimo meia hora. Tirei a massa da geladeira, ela já tá bem mais firminha. Então agora nós vamos colocar a farinha aqui na tábua e vamos abrir a massa. Vou salpicar um pouco de farinha nela. Ela é uma massa bem macia, bem fácil de trabalhar. Abri um pouco a massa. Aqui eu tenho uma forma de fundo falso de 24 centímetros. Agora eu vou transferir a massa para cá. Vou abrir. E agora eu vou forrar toda a assadeira com a massa. Nós vamos apertando aqui nas laterais. Nós não podemos deixar a bordinha muito grossa, senão ela fica até ruim para comer. Nós vamos apertando aqui o fundinho dela, vamos subindo para as laterais. Se ela quebrar, não tem problema, você vai e conserta ela. Essa massa que sobrou, nós passamos o rolo, olha, e ele mesmo tira o excesso.
Terminei de forrar a assadeira, olha que bonita que ela fica. Agora essa massa restante nós vamos deixar aqui do lado e nós vamos fazer as tiras para cobrir a torta daqui a pouquinho. Agora nós vamos colocar o recheio, que pode ser geleia ou Nutella, pode ser a geleia da sua preferência. Nós vamos colocar aqui. Essa torta é muito fácil, muito gostosa de fazer. É bem rapidinho, você já tem uma torta super bonita e gostosa. Vamos espalhar. O importante da geleia é nós fazermos uma camada bem fina dela na assadeira. Nós não podemos colocar muita, senão ela vai vazar enquanto assa. Vamos deixar ela aqui do lado. Agora nós vamos voltar a abrir a massa que restou para nós fazermos as tiras. Vou abrir a massa. Agora nós podemos cortar com uma faca ou com essa garretilhinha aqui as tiras para nós colocarmos em cima da torta. Nós vamos pegar e vamos começar a colocar aqui na torta. Nós apertamos aqui na lateral e tiramos o excesso. Agora nós vamos colocar as tiras no outro sentido. Nós apertamos bem as pontinhas para que ela não se solte. Agora, para dar um acabamento melhor, eu pego um garfo de sobremesa e vou passando em toda a bordinha para dar um acabamento melhor. Por último, eu tenho leite. Eu gosto de passar com os dedos para não cair na geleia. Eu passo em cada tirinha um pouco de leite, que ele vai trazer um brilho para a torta. Agora nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus até que as bordinhas fiquem douradas. Olha que linda que ela está. Torta fora do forno, olha que torta mais bonita. Eu consigo sentir o cheirinho das raspinhas do limão junto com a geleia. Eu já vou desenformar com vocês. Torta desenformada, agora nós vamos salpicar um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima da torta. Olha que torta mais bonita. Cortei uma fatia para vocês verem como que ela fica bonita por dentro. É uma torta sensacional, não deixem de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Oi, eu sou Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer com vocês zucotto, uma sobremesa italiana deliciosa, muito chique e perfeita para as festas de final de ano. O seu preparo é tão rápido e fácil que até os adolescentes da sua casa vão querer fazer. E o mais incrível é que depois de pronta, vai parecer que você comprou em uma doceria. E eu tenho certeza que minha sobrinha Letícia vai querer fazer essa receita. Beijo, Lelê! E o zucotto, além de ser uma sobremesa super rápida de preparar, ela também utiliza pouquíssimos ingredientes. Nós vamos precisar de um chocotone de meio quilo, 150 ml de licor da sua escolha, um copo de leite, cerejas picadas, 5 colheres de sopa de chocolate em pó, 50 gramas de nozes, 200 gramas de mascarpone ou uma caixinha de creme de leite, você pode optar, 5 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro, 50 gramas de frutas cristalizadas, 100 gramas de chocolate em gotas e uma ricota de meio quilo. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu like e se você gostar da receita, compartilha com seus amigos. Nós vamos começar a montagem do zucotto pegando o recipiente que nós vamos fazer, que tem que ter o tamanho aproximado do tamanho do chocotone. Então ele tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Vou untar o recipiente e agora nós vamos forrar com papel filme no sentido de cruz. Então eu vou passar aqui o papel filme. Coloquei o papel filme de um lado, agora eu vou colocar no outro sentido. Agora nós ajeitamos o papel bem certinho dentro dele. Então fizemos uma cruz com o papel filme. E o óleo nós colocamos para ajudar na hora de desenformar. E agora nós vamos para a montagem. Depois de prepararmos com plástico filme a forma do zucotto, nós vamos preparar o recheio. Então nós vamos pegar a ricota, meio quilo, e colocar aqui no recipiente. Nós vamos quebrar até ela ficar em pedacinhos. Amassei toda a ricota, agora nós vamos juntar o mascarpone ou o creme de leite. Vamos juntar 200 gramas de mascarpone e misturar bem. Terminei de misturar o mascarpone,
a ricota ficou cremosa, não é molhada, é só para dar uma cremosidade nela. Agora nós vamos acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar. Vamos misturar. Misturei o açúcar, provei, ficou ótimo. Você não pode colocar muito açúcar, essa quantidade está boa porque vão os outros ingredientes que também são doces. Agora nós vamos pegar a ricota que nós misturamos e vamos dividir em 2 partes iguais. Nós já separamos porque o zucotto tradicionalmente ele tem um recheio branco e um recheio com chocolate. Então em um nós vamos colocar 1 ou 2 colheres de sopa de chocolate em pó e vamos misturar. É a gosto. Misturei o chocolate, agora eu vou acrescentar algumas gotinhas de chocolate, é a gosto. Eu coloco 100 gramas, mas é a quantidade que você quiser, um punhadinho. E vou colocar um pouquinho de cereja, um pouquinho de nozes e vamos misturar. Agora no nosso creme branco eu juntei o restante das cerejas, vou colocar um pouquinho de frutas cristalizadas, é um punhadinho só. E vou colocar um pouquinho de nozes picadas. E vamos misturar. Recheios prontos, agora vamos cortar o nosso panetone. Agora nós vamos cortar o panetone de uma forma que a gente consiga montar o nosso bolo. Então eu vou cortar as 2 tampas dele, eu vou cortar a tampinha de cima e vou cortar a tampinha de baixo. Agora eu vou cortar fatias finas aqui, mais ou menos de um dedo. E para o nosso zucotto ficar bem gostoso, agora nós vamos umedecer as fatias de panetone. Então eu vou colocar aqui 150 ml de Baileys. E da xícara de leite que eu reservei, eu vou colocar um pouquinho, só para dar uma misturada. Vou dar uma mexida. Vamos começar a montagem. Eu vou pegar a parte de cima que eu cortei, vou passar rapidamente no licor e vou colocar aqui no fundo do bolo. Vou pegar uma fatia, vou molhar rapidamente e vou colocar em pé. Não tem problema sobrar, cair, porque depois nós vamos virar essa bordinha. Molho outra fatia rapidamente. Coloco aqui junto, outra fatia molho, coloco também em pé aqui e vou apertando, aperto bastante. Se os tamanhos ficarem diferentes, não tem problema. Vou molhar mais uma fatia e venho aqui pra cima, aperto, mais uma fatia, venho aqui e aperto. Depois de forrar com o panetone umedecido e apertar bem as laterais, nós vamos colocar o recheio branco, todo ele na parte de baixo. Vamos colocando e apertando. Depois de colocar todo o recheio, aperta bastante com a colher. Agora nós vamos molhar mais uma fatia e essa fatia que vai vir no meio, separando o recheio branco do recheio de chocolate. Vamos apertar bastante. Agora nós vamos colocar o recheio de chocolate. Colocando e pressionando. Terminei de colocar o recheio de chocolate. Agora a tampinha do panetone que nós cortamos, nós vamos colocar sem umedecer agora aqui embaixo. Vamos pressionar. Nós vamos apertar aqui as laterais e vamos pressionar todo ele com o plástico filme. Olha, vamos apertar, pressionar. Aperta e aperta. Depois de fecharmos com o plástico filme, nós apertamos bastante ele para baixo. Pegamos um pratinho de sobremesa, colocamos por cima e apertamos para que ajude a dar forma no nosso zucotto. E é dessa forma que nós vamos levá-lo para a geladeira, no mínimo por 6 horas ou preferencialmente de um dia para o outro. Então vamos levá-lo à geladeira e esperar para podermos desenformá-lo e finalizar com chocolate em pó. Acabei de tirar o zucotto da geladeira, ele ficou por 8 horas, você percebe que ele já está bem firme, então agora nós podemos desenformar. Então nós vamos começar soltando as pontas do plástico filme e nós vamos puxar cada uma delas para ela ir se soltando. Ó, ela já tá bem solta. Agora nós vamos pegar o prato que nós vamos colocá-lo. Vamos virar ele aqui, de cabeça para baixo. E olha, que sobremesa linda! Vamos ajeitar ele aqui no centro. Olha como ele fica perfeitinho. Olha o formato dele, que bonito. Agora nós vamos pegar uma peneirinha e um chocolate em pó e vamos salpicar por todo o zucotto. Nós viramos um pouquinho o prato, vamos virando.
Finalizei a decoração do zucotto. Olha que sobremesa mais chique. Ela é muito delicada, muito bonita. Não pode faltar na sua mesa. Agora eu vou cortar uma fatia para nós vermos como que ela fica por dentro. Olha que sobremesa mais bonita, delicada. A sua textura é muito macia, uma explosão de sabores. Não deixem de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo e te vejo no próximo vídeo. Oi, eu sou a Kelly Pedroso e hoje eu vou te dar uma super ideia de sobremesa para as festas de final de ano. O folhado de cream cheese e geleia. Ele é super fácil, delicioso e vai ser a sobremesa queridinha dos seus convidados. Vamos começar com o recheio. Nós vamos colocar 500 gramas de cream cheese aqui no bowl, meia xícara de açúcar de confeiteiro, uma gema e raspas de um limão. Vamos misturar bem. Por último, vou acrescentar baunilha. E agora nós vamos misturar bem com o fouet. Terminei de bater o creme, agora nós vamos reservar e vamos para a massa folhada. Agora para a massa folhada nós vamos salpicar um pouquinho de farinha aqui na tábua. Vamos colocar a massa, salpicar um pouco de farinha por cima. E nós vamos abrir a massa. Acabei de abrir a massa e agora nós vamos cortar em quadrados. A referência que eu uso para o tamanho do quadrado é o meu palmo. Então eu conto 1, 2, 3, 4 palmos e aqui tem 1, 2, 3. Então eu marco depois de cada palmo e venho com o cortador de pizza e corto na marcação do palmo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, eu faço a marcação e corto aqui também. Então essa massa folhada de 400 gramas, ela deu 3, 6, 9, 12 quadrados. Nós vamos colocar aqui do lado todas. Então agora nós vamos começar a dar forma aos nossos folhados. Então eu vou começar pincelando um ovo batido, pincelo a bordinha com o ovo batido, pego uma colher de sobremesa, coloco aqui no meio, escolho o sabor da geleia que eu vou usar, coloco uma pontinha, e fecho as extremidades. Faço um pacotinho aqui e vou apertar. E vou pincelar o ovo por cima. Pincelar o ovo nas bordinhas. Uma colher rasa de sobremesa de creme no meio. E um pouquinho de geleia por cima. Pego as extremidades, transpasso por cima, venho aqui e aperto. Por último, pincelo. Agora nós vamos fazer uma outra forma. Nós vamos dobrar em triângulo. Vamos pegar uma faca ou um cortador de pizza e vamos cortar aqui no mesmo sentido do triângulo, olha, aqui e aqui, sem deixar chegar no final. Cortei aqui e cortei aqui. Agora nós vamos abrir e vamos transpassar os lados, olha, esse lado vem pra cá e esse lado vem pra cá. Uma colher de recheio no meio e um pouquinho de geleia por cima. E vamos colocar na forma. Olha que bonito. Tem um outro formato também que nós podemos fazer, como se ele ficasse um travesseirinho. Nós vamos pegar e vamos riscar, não até o final da massa, somente riscar fazendo uma margem nela, aqui mais ou menos de um dedinho de cada lado. Estamos aqui e de cada lado. Como se fizesse uma moldura aqui e aqui, porque dessa forma as laterais vão subir e essa parte do meio vai ficar mais baixa. Agora eu vou refrigerar por uns 20 minutos e depois nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Eu já volto. Tirei do forno faz 5 minutinhos. Enquanto a primeira receita ficava na geladeira, eu fiz mais uma porque aqui em casa tem que ser duas, uma só não é suficiente. Agora, para dar acabamento, eu vou pincelar cada um deles com geleia de damasco
e salpicar um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima. Olha os nossos folhados, que lindos! Eu passei a geleia, salpiquei o açuquinha, ficaram muito lindos. E tenho certeza que vocês vão fazer. Esse folhado você pode fazer com antecedência, é só você guardá-lo em um recipiente com tampa e assim ele vai continuar fresquinho e crocante. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo e te vejo no próximo vídeo.